Olá, amores! Eu sou a professora Edith Meireles e esse é o canal Matemática com Amor. Nesse vídeo você aprenderá outra forma de escrever a equação da reta, pois a equação da reta pode se apresentar de diferentes formas. Vamos estudar agora a equação reduzida da reta. Veja como é simples. Mas antes, se inscreve aí no nosso canal enquanto a vinheta vai rodando. Dada a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero, isolando o y, nós vamos ter o seguinte. Eu vou deixar meu y separado ali. O ax está somando. Quando eu subtraio dos dois lados para ele desaparecer, vai aparecer subtraindo no outro membro. E o c também está somando, então eu vou subtrair dos dois lados, vai aparecer no outro membro subtraindo. E o b que está multiplicando, vai aparecer no outro membro dividindo, porque eu vou dividir dos dois lados. Então vai ficar aqui o y sozinho igual a menos ax sobre b, menos o c sobre b. E eu botei um asterisco para sinalizar que tem algo mais a falar aqui sobre o assunto. Eu vou chamar de m o menos a sobre b, que é o meu coeficiente angular. É a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. E eu vou chamar de n o meu menos c sobre b, que é o meu coeficiente linear. É o ponto exato onde a reta corta o eixo das ordenadas. Aqui a gente faz um estudo mais detalhado de coeficiente angular e coeficiente linear numa reta. Assim, nós podemos reescrever da seguinte maneira: y é igual a mx mais n. Então, esse asterisco aqui que estava lá em cima, ó, é uma forma diferente de escrever. Aqui eu vou isolar, né? Eu vou ter a minha reta na sua forma reduzida. Ela vai mostrar para mim o meu coeficiente linear aqui. Ela vai mostrar para mim o meu coeficiente angular aqui, que eu vou ter minha reta na forma reduzida, ela mostra o coeficiente angular aqui junto com o x e o coeficiente linear aqui sozinho. Observe que isso é algo bem semelhante ao que você já viu aí no ensino médio, provavelmente no primeiro ano, que é a sua função afim. O valor que acompanha o x era o valor de A e o B era o que estava sozinho, coeficiente angular, coeficiente linear. Vamos seguindo. Desse modo, nós denotamos a equação y igual a mx mais n, equação reduzida da reta. Então, aqui eu vou ter o ângulo que a minha reta forma com o eixo das abscissas, e aqui eu vou ter o ponto N, onde a minha reta vai estar cortando o eixo das ordenadas, vai estar interceptando o eixo das ordenadas. Observação importante. Primeira, o meu coeficiente angular é igual a menos A sobre B, ou seja, menos y de A menos y de B, dividido por x de A menos x de B. Se eu pego esse menos aqui e multiplico pelo mais e pelo menos aqui, eu vou estar invertendo. Vai ser y de B menos y de A, dividido por x de A menos x de B. Só vai mudar em cima, só estou multiplicando em um deles ali, tá? Então, eu vou ter um ΔY dividido por um ΔX. Meu coeficiente angular dessa forma pode ser definido como a tangente de alfa igual a menos A sobre B, igual ao ΔY dividido por ΔX. Então, você não vai ficar decorando tanta coisa, tá? Segundo, se a reta R é horizontal, ela forma ângulo nulo com o eixo das abscissas, isto é, o meu coeficiente angular aqui vai ser zero, porque eu vou ter a tangente de 0 graus. A equação reduzida da reta é simplesmente y igual a n. Eu vou ter uma reta paralela ao eixo x, porque simplesmente ela não está cortando o eixo x em lugar nenhum. Então ela não tem nenhum tipo de inclinação com relação ao eixo x, ao eixo das abscissas. E se a reta R é vertical, então ela vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo das abscissas. Dessa forma, né, eu vou ter a tangente de 90 graus. É impossível escrever a forma reduzida da equação de reta, de qualquer reta vertical. Exemplo 1. Considere os pontos A, menos 1, 3 e B, 2, 4. Escreva a equação da reta AB. E o ponto B, determine a equação reduzida dessa reta AB. Então, eu vou escrever a equação geral e, no seguinte, eu vou fazer a reduzida dela. É o que normalmente se pede. Resolução. Nós devemos ter, então, o meu ponto P qualquer de coordenadas x e y, o meu ponto A de coordenadas menos 1, 3 e o meu ponto B de coordenadas 2, 4.
e aí eu completo com aquela coluna de números 1. Nós vamos calcular o determinante de ordem 3 e igualar ele a zero. Resolvendo aqui, eu tenho x vezes 3, 3x, vezes 1, continua sendo 3x. 2 vezes y, 2y, vezes 1, continua sendo 2y. E eu vou ter 4 vezes menos 1, menos 4, vezes 1, continua menos 4. Então, aqui, diagonal principal e suas paralelas. Diagonal secundária, o menos 2 vezes 3, 6, vezes 1, continua sendo 6. 4 vezes 1, 4, vezes x, 4x. E por último, menos 1 vezes y, menos y, vezes 1, continua sendo menos y. Entre parênteses, por causa do sinal de menos, igual a zero. Vamos eliminar ali esse sinal de menos agora. E eu já vou escrever juntinho para ficar mais fácil depois. O menos vezes mais fica menos, vem para cá o menos 4x. O menos vezes menos vai dar mais, vem para cá o y. E aqui o menos vezes mais vai dar menos, então vem para cá o menos 6. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Não precisa escrever 1, você vai escrever só o x, sinais diferentes, subtração. Por isso fiz 4 menos 3. E aí prevalece o sinal do maior. 2 mais 1, 3, e aí coloco o y do lado, ó, sinais iguais eu somei, e a mesma coisa aqui, sinais iguais eu vou somar. 4 mais 6, 10, estou somando duas dívidas, então vai ficar negativo. Então a minha equação geral da reta é menos x mais 3y menos 10 igual a zero. Como eu disse, não é necessária aquela história de multiplicar por menos 1 para assumir o sinal daqui, que você vai ver agora que nesse caso aqui isso só ia atrapalhar. Letra B, menos x mais 3y menos 10 igual a zero. Peguei exatamente igual nós encontramos lá. Isolando aqui o meu 3y, vai ficar mais x e aqui vai ficar mais 10. Eu vou somar dos dois lados. Então, 3y é igual a x mais 10. O 3 que está multiplicando o y, se eu dividir dos dois lados aqui, eu vou ter um y igual a x sobre 3 mais 10 sobre 3. Então, observa, ó, ficou tranquilo, de boa. Se eu tivesse multiplicado por menos 1 lá na hora da equação geral da reta, aqui eu ia acabar tendo que multiplicar por menos 1 de novo. Então, olha só, ter dois trabalhos para quê? Então, você não precisa fazer isso, não. Porque na maioria das vezes você vai precisar da equação reduzida. É através da equação reduzida que você identifica o coeficiente angular e linear. Você aprende primeiro a geral, mas na verdade você consegue coletar mais informações quando você tem a sua equação reduzida. Então aqui meu coeficiente angular é 1/3, meu coeficiente linear é 10/3. Exemplo 2. Determine o coeficiente angular e o linear da reta 2x menos 3y mais 1 igual a zero. Observa que você não acha isso aqui. Você tem que escrever a sua equação geral na forma reduzida para poder identificar, que é a parte que te interessa na hora de uma construção de gráfico, por exemplo, ou na hora da leitura de um gráfico. Se você tiver um gráfico para ler, para identificar qual é a equação, você vai achar reduzida. Se a questão te pedir a equação geral, você vai transformar da reduzida para geral. Se você não acha a equação geral direto, você tendo o gráfico. Então, a minha resolução aqui, pego a minha equação geral da reta, 2x menos 3y mais 1 igual a zero. Aqui, para evitar esse sinal de menos, foi isolado passando o menos para o outro membro, somando, né, dos dois lados aqui. Aí apareceu desse lado o 3y. Aqui foi só uma questão de arrumação, tá? Mas, na verdade, esse aqui é que veio para cá. Então, ficou 3x, ó, positivo, e aqui o 2x e o 1 que ficou quietinho no lugar deles. O 3 que está multiplicando o y, eu vou dividir os dois lados por 3, então vai ficar 2x sobre 3 mais 1 sobre 3, e, obviamente, ali ele some. Então, qual é o meu coeficiente angular? 2/3. Meu coeficiente linear, 1/3. Eles ficam totalmente visíveis, totalmente fáceis de você identificar, tá? E aqui você tem a aparência, como eu disse para vocês, da sua função afim, da sua função do primeiro grau. Aqui você identificava os valores do coeficiente angular e do coeficiente linear. E com isso você está aprendendo o seguinte: é muito mais fácil você construir uma função afim se você tiver dois pontos. Você tem lá um gráfico com dois pontos nesse gráfico. Como é que você encontra qual é a função que é associada àquele gráfico? Você resolve um determinante de ordem 3 e encontra a equação geral, e da geral você faz a equação reduzida da reta. Um cálculo muito mais simples
do que você resolver aí um sistema de equações lineares, um sistema de equações do primeiro grau. É bem mais complexo de fazer do que um determinante de ordem 3. Então só essa dica já vale essa curtida. Fortalece aí o nosso vídeo, que é para ele aparecer para mais gente. Agora resolva os exercícios que estão na descrição do vídeo e em caso de dúvida volte e assista de novo. E comenta aí que é para eu poder te ajudar, né? Valeu! Nós estamos finalizando o nosso vídeo. Bons estudos e até a próxima!